believe the hype. Don't wanna sleep in. 1984, George Orwell, parte 18. Winston estava gelatinoso de fadiga. Gelatinoso era a palavra correta. Tinha entrado em sua cabeça espontaneamente. Seu corpo parecia ter não apenas a moleza de uma gelatina, mas a translucidez. Ele sentia que, se levantasse a mão, seria capaz de ver a luz através dela. Todo o seu sangue e sua linfa haviam sido drenados dele por uma enorme quantidade de trabalho, deixando apenas uma estrutura frágil de nervos, ossos e pele. Todas as sensações pareciam ampliadas. Seu macacão incomodava seus ombros. O pavimento fazia cócegas nos pés. Até mesmo a abertura e o fechamento de uma mão era um esforço que fazia suas articulações rangerem. Ele havia trabalhado mais de 90 horas em 5 dias, assim como todos os outros no ministério. Agora estava tudo acabado e ele não tinha literalmente nada para fazer. Nenhum trabalho do partido de qualquer descrição, até amanhã de manhã. Ele podia passar 6 horas no esconderijo e outras 9 em sua própria cama. Lentamente, sob a luz amena do sol da tarde, ele subiu uma rua suja na direção da loja do Sr. Charrington, mantendo um olho aberto para as patrulhas, mas irracionalmente convencido de que essa tarde não havia o perigo de ninguém interferir com ele. Apesar da pasta que ele carregava, batia contra o joelho a cada passo, causando uma sensação de formigamento perna acima e abaixo na pele de sua perna. Dentro dela estava o livro, que ele já tinha em sua posse há 6 dias e ainda não tinha aberto, nem sequer olhado. No 6º dia da semana de ódio, após as procissões, os discursos, os gritos, os cantos, os estandartes, os cartazes, os filmes, os trabalhos de cera, o rolar de tambores e o ranger de trombetas, o ritmo dos pés em marcha, o rangido dos tanques e dos aviões em massa, o estouro das armas. Após 6 dias disto, quando o grande orgasmo estava tremendo até seu clímax e o ódio geral contra a Eurásia havia fervendo em tal delírio, e se a multidão tivesse colocado as mãos nos 2.000 criminosos de guerra eurasiáticos que seriam enforcados publicamente no último dia do processo, eles inquestionavelmente os teriam esquartejado. Exatamente nesse momento, havia sido anunciado que a Oceania final não estava em guerra com a Eurásia. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Eurásia era um aliado. Não houve, é claro, nenhuma admissão de que alguma mudança tivesse ocorrido. Apenas se soube com extrema brusquidão e em todos os lugares ao mesmo tempo que Lestásia e não Eurásia era o inimigo. Winston estava participando de uma manifestação em uma das praças centrais de Londres no momento em que ela aconteceu. Era a noite e os rostos brancos e as bandeiras escarlate estavam fantasticamente iluminados. A praça estava repleta de milhares de pessoas, incluindo um bloco de cerca de 1.000 crianças em idade escolar com o uniforme dos espiões. Em uma plataforma escarlate, um orador do partido interno, um pequeno homem magro com braços desproporcionalmente longos e um grande crânio careca sobre o qual se juntavam algumas mechas de cabelo, discursava para a multidão com um jeito que lembra Rumpelstiltskin, contorcido com ódio. Agarrou o microfone com uma mão enquanto a outra, enorme na extremidade de um braço ossudo, agarrou ameaçadoramente o ar acima de sua cabeça.
Sua voz, que saía metálica pelos amplificadores, listou um catálogo interminável de atrocidades, massacres, deportações, saques, estupros, tortura de prisioneiros, bombardeio de civis, propaganda mentirosa, agressões injustas, tratados violados. Era quase impossível ouvi-lo sem primeiro ser convencido e depois enlouquecer. A cada poucos momentos, a fúria da multidão fervia e a voz do orador era afogada por um ruído selvagem que se elevava incontrolavelmente de milhares de gargantas. Os gritos mais selvagens de todos vinham das crianças em idade escolar. O discurso havia prosseguido por talvez 20 minutos, quando um mensageiro correu para a plataforma e um pedaço de papel foi colocado na mão do alto-falante. Ele desenrolou e o leu sem pausar o seu discurso. Nada foi alterado em sua voz, ou maneira, ou no conteúdo do que ele estava dizendo, mas de repente os nomes eram diferentes. Sem palavras ditas, uma onda de compreensão se espalhou pela multidão. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. No momento seguinte, houve uma tremenda comoção. Os banners e cartazes com os quais a praça foi decorada estavam todos errados. A metade deles tinha as caras erradas. Foi uma sabotagem. Era culpa dos agentes de Goldstein. Havia um interlúdio desordenado, enquanto os cartazes eram arrancados das paredes, as faixas rasgadas em pedaços e pisoteadas. Os espiões realizavam prodígios de atividade ao subir sobre os telhados e cortar as serpentinas que flutuavam nas chaminés. Mas, em 2 ou 3 minutos, tudo acabou. O orador, ainda agarrado ao microfone, seus ombros empurrados para a frente, sua mão livre batendo no ar, tinha prosseguido em frente com seu discurso. Mais 1 minuto e os rugidos ferozes da fúria estavam de novo brotando na multidão. O ódio continuou exatamente como antes, exceto que o alvo tinha mudado. O que impressionou Winston ao olhar para trás foi que o orador havia mudado de uma linha para outra, de fato, na metade de uma frase. Não apenas sem uma pausa, mas sem mesmo quebrar a sintaxe. Mas, no momento, Winston tinha outras preocupações. Foi durante um momento de desordem, enquanto os cartazes estavam sendo derrubados, que um homem cujo rosto ele não conseguia ver havia batido no seu ombro e dito: "Desculpe-me, acho que você deixou cair a sua pasta." Ele pegou a pasta abstraído, sem falar. Ele sabia que passariam dias até que tivesse a oportunidade de olhar o que estava ali dentro. No instante em que a manifestação terminou, ele foi direto para o Ministério da Verdade, embora fossem quase 23 horas. Todo o pessoal do ministério havia feito o mesmo, as ordens já emitidas pela teletela, chamando-os aos seus postos, eram praticamente desnecessárias. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre havia estado em guerra com a Lestásia. Uma grande parte da literatura política de 5 anos estava agora completamente obsoleta. Relatórios e registros de todos os tipos, jornais, livros, panfletos, filmes, trilhas sonoras, fotografias, tudo tinha que ser retificado à velocidade da luz. Embora nenhuma diretiva tenha sido emitida, sabia-se que os chefes do departamento pretendiam que dentro de uma semana nenhuma referência à guerra contra a Eurásia ou a aliança com a Lestásia deveria continuar a existir em qualquer lugar. O trabalho foi esmagador, tanto mais porque os processos que envolvia não podiam ser chamados por seus verdadeiros nomes. Todos no departamento de registro trabalharam 18 horas por dia, com 2 intervalos de 3 horas cada para dormir. Os colchões eram trazidos dos porões e colocados em todos os corredores. As refeições constituíam de sanduíches,
e o café da Vitória era distribuído em carrinhos pelos atendentes da cantina. Cada vez que Winston se afastava para um de seus períodos de descanso, ele tentava deixar sua mesa livre de trabalho, e cada vez que rastejava de volta, com os olhos pegajosos e doloridos, era para descobrir que outra chuva de cilindros de papel havia coberto a mesa como um monte de neve, enterrando o dito escritor e transbordando para o chão. De modo que o primeiro trabalho era sempre empilhá-los em uma pilha organizada o suficiente para dar espaço para trabalhar. O pior de tudo era que o trabalho não era de forma alguma puramente mecânico. Muitas vezes era suficiente apenas para substituir um nome por outro, mas qualquer relato detalhado dos eventos exigia cuidado e imaginação. Mesmo o conhecimento geográfico que se precisava para transferir a guerra de uma parte do mundo para outra era considerável. Ao terceiro dia, seus olhos doíam insuportavelmente e seus óculos precisavam ser enxugados a cada poucos minutos. Era como lutar com alguma tarefa física esmagadora, algo que se tinha o direito de recusar e que, no entanto, se estava neuroticamente ansioso para realizar. No tempo que tinha para pensar, ele não se incomodava com o fato de que cada palavra que ele murmurava na fala, cada traço de seu lápis de tinta era uma mentira deliberada. Ele estava tão ansioso quanto qualquer outra pessoa no departamento que a falsificação ficasse perfeita. Na manhã do sexto dia, a demanda que vinha pelos tubos diminuiu. Nada saiu pelo tubo durante meia hora. Depois mais um cilindro, depois nada. Em todos os lugares, mais ou menos ao mesmo tempo, o trabalho estava se aliviando. Um suspiro profundo e secreto percorreu o departamento. Um poderoso ato que nunca poderia ser mencionado havia sido alcançado. Agora era impossível para qualquer ser humano provar através de provas documentais que a guerra com a Eurásia já havia acontecido. Às 12 horas, foi anunciado inesperadamente que todos os trabalhadores do ministério estavam livres até amanhã de manhã. Winston, ainda carregando a pasta contendo o livro que havia ficado entre seus pés enquanto trabalhava e sob seu corpo enquanto dormia, foi para casa, se barbeou e quase adormeceu no banho, embora a água mal estivesse morna. Com uma espécie de rangido voluptuoso em suas articulações, ele subiu a escada acima da loja do Sr. Charrington. Ele estava cansado, mas não sentia mais sono. Ele abriu a janela, acendeu o pequeno fogareiro sujo e colocou em uma panela de água para o café. Júlia chegaria em breve. Enquanto isso, lá estava o livro. Ele se sentou na poltrona e abriu a pasta. Um pesado volume preto, com um encadernado amador, sem nenhum nome ou título na capa. A impressão também parecia ligeiramente irregular. As páginas estavam desgastadas nas bordas e se desfaziam facilmente, como se o livro tivesse passado por muitas mãos. A inscrição na página de título era Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, por Emanuel Goldstein. Winston continuou lendo. Capítulo 1. Ignorância é força. Ao longo do tempo, desde que temos registro e provavelmente desde o final da Era Neolítica, houve 3 tipos de pessoas no mundo: o alto, o médio e o baixo. Elas foram subdivididas em muitas maneiras, tiveram inúmeros nomes diferentes e seus números relativos, bem como sua atitude em relação uns aos outros, variaram de era para era. Mas a estrutura essencial da sociedade nunca se alterou, mesmo após enormes convulsões e mudanças aparentemente irrevogáveis. O mesmo padrão sempre se reafirmou, assim como um giroscópio sempre voltará ao equilíbrio. Por mais longe que seja empurrado para um lado ou para o outro, os objetivos desse grupo são totalmente irreconciliáveis. Winston parou de ler, principalmente para apreciar o fato de que ele estava lendo com conforto e segurança. Ele estava sozinho, sem teletela,
sem ninguém ouvindo pelo buraco da fechadura, sem um impulso nervoso para olhar por cima do ombro ou cobrir a página com a mão. O ar doce do verão soprava em seu rosto. De algum lugar distante, flutuavam os gritos tênues das crianças. Na própria sala não havia som, exceto o tic-tac do relógio. Ele se ajeitou mais profundamente na cadeira e colocou seus pés sobre o protetor da lareira. Foi uma felicidade, foi uma eternidade. De repente, como às vezes se faz com um livro que será lido e relido muitas vezes, ele o abriu em lugar diferente e se viu no capítulo 3. Ele continuou a leitura. Capítulo 3. Guerra é paz. A divisão do mundo em 3 grandes superestados foi um evento que poderia ser, e de fato foi, previsto antes de meados do século XX, com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos. 2 das 3 potências existentes, Eurásia e Oceania, já estavam efetivamente em funcionamento. A terceira, a Lestásia, só surgiu como uma unidade distinta depois de mais de uma década de lutas confusas. As fronteiras entre os 3 superestados são arbitrárias em alguns lugares, em outros oscilam de acordo com a sorte da guerra, mas em geral seguem linhas geográficas. A Eurásia compreende toda a parte norte da massa terrestre europeia e asiática, desde Portugal até o Estreito de Bering. A Oceania compreende as Américas, as Ilhas Atlânticas, incluindo as Ilhas Britânicas. A Australásia e a porção sul da África, a Lestásia, menor que as outras, com uma fronteira ocidental menos definida, compreende a China e os países do sul, as ilhas japonesas e uma porção grande, mas flutuante, da Manchúria, Mongólia e Tibete. Em uma ou outra combinação, esses 3 superestados estão permanentemente em guerra. E assim tem sido nos últimos 25 anos. A guerra, no entanto, não é mais a luta desesperada e aniquiladora que foi nas primeiras décadas do século XX. É uma guerra de objetivos limitados entre combatentes que são incapazes de destruir uns aos outros. Não tem nenhuma causa material para lutar e não estão divididos por uma diferença ideológica genuína. Isso não quer dizer que a condução da guerra ou a atitude prevalente em relação a ela tenha se tornado menos sanguinária ou mais cavalheiresca. Pelo contrário, a histeria bélica é contínua e universal em todos os países, e atos como a violação, o saque, a matança de crianças, a redução de populações inteiras à escravidão e represálias contra prisioneiros que se estendem até queimá-los e enterrá-los vivos são considerados normais, e quando são cometidos pelo próprio lado e não pelo inimigo, meritórios. Mas, num sentido físico, a guerra envolve um número muito pequeno de pessoas, na maioria especialistas altamente treinados, e causa comparativamente poucas baixas. A luta, quando há alguma, ocorre nas fronteiras incertas, cujo paradeiro o homem comum só pode adivinhar, ou em torno das fortalezas flutuantes que guardam pontos estratégicos nas faixas marítimas. Nos centros da civilização, a guerra não significa mais do que uma contínua escassez de bens de consumo e o ocasional impacto de uma bomba que pode causar algumas dezenas de mortes. De fato, a guerra mudou seu caráter. Mais exatamente, as razões pelas quais a guerra é travada mudaram em sua ordem de importância. Motivos que já estavam presentes em pequena escala nas grandes guerras do início do século XX tornaram-se agora dominantes e são conscientemente reconhecidos e se tornaram a causa da ação. Para entender a natureza da guerra atual, pois apesar do rearranjo que ocorre a cada poucos anos, é sempre a mesma guerra. É preciso perceber, em primeiro lugar, que é impossível que ela seja decisiva. Nenhum dos 3 superestados poderia ser definitivamente conquistado, mesmo pelos outros juntos.
Eles são muito parecidos e suas defesas naturais são muito formidáveis. A Eurásia é protegida por seus vastos espaços terrestres. A Oceania pela largura do Atlântico e do Pacífico. A Lestásia pela fecundidade e a diligência de seus habitantes. Em segundo lugar, não há mais nada em um sentido material para lutar. Com o estabelecimento de economias autônomas, nas quais a produção e o consumo estão voltados um para o outro, a disputa por mercados, que era a principal causa das guerras anteriores, chegou ao fim, enquanto a competição por matérias-primas não é mais uma questão de vida ou morte. Em qualquer caso, cada um dos 3 superestados é tão vasto que pode obter quase todos os materiais que necessita dentro dos seus próprios limites. Na medida em que a guerra tem um propósito econômico direto, ela é uma guerra pela força de trabalho, entre as fronteiras dos superestados e não permanentemente na posse de nenhum deles. Existe uma espécie de quadrilátero com seus cantos em Tanger, Brazzaville, Darwin e Hong Kong, que contém cerca de 1/5 da população da Terra. É pela posse dessas regiões densamente povoadas e da calota de gelo do norte que as 3 potências estão em constante luta. Na prática, nenhuma potência jamais controla toda a área disputada. Porções dela estão constantemente mudando de mãos. E é a chance de aproveitar este ou aquele fragmento por um golpe repentino de traição que dita as intermináveis mudanças de alinhamento. Todos os territórios disputados contêm minerais valiosos e alguns deles produzem produtos vegetais importantes, como a borracha, que em climas mais frios precisa ser sintetizada através de métodos comparativamente caros. Mas, acima de tudo, eles contêm uma reserva sem fundo de mão de obra barata. Qualquer que seja o poder que controla a África Equatorial, ou os países do Oriente Médio, ou do sul da Índia, ou do arquipélago da Indonésia, dispõe também dos corpos de escórias ou centenas de milhões de pessoas mal pagas e trabalhadoras. Os habitantes dessas áreas, reduzidos mais ou menos abertamente ao status de escravos, passam continuamente de conquistador para conquistador e são consumidos como carvão ou petróleo na corrida para obter mais armamento, para conquistar mais território, para controlar mais força de trabalho, para obter mais armamento, para capturar mais território e assim por diante indefinidamente. Deve-se notar que a luta nunca se move realmente para além das fronteiras das áreas disputadas. As fronteiras da Eurásia fluem entre a bacia do Congo e a costa norte do Mediterrâneo. As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico são constantemente capturadas e recapturadas pela Oceania ou pela Lestásia. Na Mongólia, a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia nunca é estável. Ao redor do polo, as 3 potências reivindicam enormes territórios que, de fato, são em grande parte unidos e inexplorados. Mas o equilíbrio de poder permanece sempre aproximadamente uniforme. E o território que forma o coração de cada superestado permanece sempre inviolado. Além disso, o trabalho dos povos explorados em torno da linha do Equador não é realmente necessário para a economia mundial. Eles não acrescentam nada à riqueza do mundo, já que o que eles produzem é usado para fins de guerra. E o objetivo de travar uma guerra é estar sempre em melhor posição para travar outra guerra. Por seu trabalho, as populações escravas permitem que o tempo de guerra contínua seja acelerado, mas se eles não existissem, a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual ela se mantém não seriam essencialmente diferentes. O principal objetivo da guerra moderna, de acordo com os princípios do duplo pensar, esse objetivo é simultaneamente reconhecido e não reconhecido pelos cérebros dirigentes do partido interno.
é utilizar os produtos da máquina sem elevar o padrão geral de vida. Desde o final do século XIX, o problema do que fazer com o excedente de bens de consumo tem estado latente na sociedade industrial. Atualmente, quando poucos seres humanos têm sequer o suficiente para comer, esse problema não é obviamente urgente e poderia não existir mesmo que nenhum processo artificial de destruição estivesse em funcionamento. O mundo de hoje é um lugar nu, faminto e dilapidado em comparação com o mundo que existia antes de 1914. E ainda mais se comparado com o futuro imaginário para o qual as pessoas daquele período olhavam adiante. No início do século XX, a visão de uma sociedade do futuro incrivelmente rica, bem organizada, ordenada e eficiente. Um mundo brilhante e antisséptico de vidro, aço e concreto branco como a neve. Fazia parte da consciência de quase todas as pessoas alfabetizadas. A ciência e a tecnologia estavam se desenvolvendo em uma velocidade prodigiosa e parecia natural supor que continuariam se desenvolvendo. Isto não aconteceu, em parte, devido ao empobrecimento causado por uma longa série de guerras e revoluções. Em parte, porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do pensamento, que não podia sobreviver em uma sociedade estritamente regimentada. Como um todo, o mundo é hoje mais primitivo do que era há 50 anos. Algumas áreas atrasadas avançaram e vários dispositivos, sempre de alguma forma ligados à guerra e à espionagem policial, foram desenvolvidos, mas a experiência e a invenção pararam em grande porte. E a devastação da guerra atômica dos anos 1950 nunca foi totalmente reparada. No entanto, os perigos inerentes à máquina ainda estão presentes. Desde o momento em que a máquina apareceu pela primeira vez, ficou claro para todas as pessoas pensantes que a necessidade de trabalho humano e, portanto, grande parte da desigualdade humana havia desaparecido. Se a máquina fosse usada deliberadamente para este fim, a fome, o excesso de trabalho, a sujeira, o analfabetismo e as doenças poderiam ser eliminados dentro de poucas gerações. E, de fato, sem ser usada para tal fim, mas por uma espécie de processo automático. Ao produzir riqueza, que às vezes era impossível não distribuir, a máquina elevou muito o nível de vida do ser humano ao longo de um período de cerca de 50 anos, no final do século XIX e início do século XX. Mas também ficou claro que um aumento generalizado da riqueza ameaçava a destruição de fato, em certo sentido, se trata da destruição de uma sociedade hierárquica. Em um mundo no qual todos trabalhavam poucas horas, tinham o suficiente para comer, viviam em uma casa com banheiro e geladeira e possuíam um automóvel ou mesmo um avião. A forma mais óbvia e talvez a mais relevante de desigualdade já teria desaparecido. Se tornasse generalizada, a riqueza não conferiria nenhuma distinção. Era possível, sem dúvida, imaginar uma sociedade na qual a riqueza, no sentido de bens pessoais e luxos, fosse distribuída uniformemente, enquanto o poder permanecesse nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Mas, na prática, tal sociedade não poderia permanecer estável por muito tempo, pois se o lazer e a segurança fossem desfrutados por todos da mesma forma, a grande massa de seres humanos que normalmente são estupefatos pela pobreza se tornaria alfabetizada e aprenderia a pensar por si mesma. E quando tivessem feito isso, mais cedo ou mais tarde, perceberiam que a minoria privilegiada não tinha função e a varreriam para longe. A longo prazo, uma sociedade hierárquica só era possível com base na pobreza e na ignorância.
Voltar ao passado agrícola, como alguns pensadores do início do século XX sonhavam fazer, não era uma solução praticável. Ela entrava em conflitos com a tendência à mecanização que se tornara quase instintiva em quase todo o mundo. E, além disso, qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado era desamparado no sentido militar e estava obrigado a ser dominado, direta ou indiretamente, por seus rivais mais avançados. Restringir a produção de bens também não foi uma solução satisfatória para manter as massas na pobreza. Isto aconteceu, em grande parte, durante a fase final do capitalismo, aproximadamente entre 1920 e 1940. A economia de muitos países pôde estagnar, a terra deixou de ser cultivada. Não se acrescentou equipamento, capital, grandes blocos da população foram impedidos de trabalhar e mantidos meio vivos pela caridade estatal. Mas isso também implicou em fraqueza militar, e como as privações que infligiam eram obviamente desnecessárias, a oposição se tornava inevitável. O problema era como manter as rodas da indústria girando sem aumentar a verdadeira riqueza do mundo. As mercadorias devem ser produzidas, mas não devem ser distribuídas. E na prática, a única maneira de conseguir isso era através de uma guerra contínua. O ato essencial da guerra é a destruição, e não necessariamente só de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é uma forma de despedaçar ou derramar na estratosfera ou afundar nas profundezas do mar materiais que de outra forma poderiam ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e, portanto, a longo prazo, demasiado inteligentes. Mesmo quando as armas de guerra não são realmente destruídas, sua fabricação ainda é uma forma conveniente de gastar força de trabalho sem produzir nada que possa ser consumido. Uma fortaleza flutuante, por exemplo, encerra em si a mão de obra que construiria várias centenas de navios de carga. Em última análise, ela é sucateada como obsoleta, nunca tendo trazido nenhum benefício material a ninguém. E mesmo assim, às custas de um enorme trabalho, outra fortaleza flutuante é construída. Em princípio, o esforço de guerra é sempre tão planejado a ponto de consumir qualquer excedente que possa existir após atender às necessidades da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas, com o resultado de que há uma escassez crônica da metade das necessidades da vida. Mas isso é visto como uma vantagem. É política deliberada manter até mesmo os grupos favorecidos em algum lugar à beira da dificuldade, porque um estado geral de escassez aumenta a importância de pequenos privilégios e, assim, amplia a distinção entre um grupo e outro. Pelos padrões do início do século XX, até mesmo um membro do partido interno vive uma vida austera e laboriosa. No entanto, os poucos luxos que ele desfruta em seu grande e bem equipado apartamento, no material melhor de suas roupas, a qualidade maior de sua comida, bebida e tabaco, seus 2 ou 3 criados, seu carro particular ou helicóptero, o colocam em um mundo diferente de um membro do partido externo. E os membros do partido externo têm uma vantagem semelhante em comparação com as massas submersas que chamamos de os proles. A atmosfera social é a de uma cidade sitiada, onde a posse de um pedaço de carne de cavalo faz a diferença entre a riqueza e a pobreza. E, ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra e, portanto, em perigo, faz com que a entrega de todo o poder a uma pequena casta pareça a condição natural e inevitável de sobrevivência. A guerra, como será visto, realiza a destruição necessária, mas a realiza de uma forma psicologicamente aceitável.
Em princípio, seria bastante simples desperdiçar a mão de obra excedente do mundo construindo templos e pirâmides, cavando buracos e enchendo-os novamente, ou até mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias e depois ateando fogo a elas. Mas isso proporcionaria apenas a base econômica e não a base emocional para uma sociedade hierárquica. A preocupação aqui não é o nível de confiança das massas, cuja atitude não é importante enquanto elas se mantiverem firmes no trabalho, mas o nível de confiança do próprio partido. Mesmo o membro mais humilde do partido deve ser competente, esforçado e até inteligente dentro de limites restritos. Mas também é necessário que ele seja um fanático crédulo e ignorante, cujos humores prevalecem. Medo, ódio, adulação e triunfo orgíaco. Em outras palavras, é necessário que ele tenha a mentalidade apropriada de um estado de guerra. Não importa se a guerra está realmente acontecendo e, como não é possível uma vitória decisiva, não importa se a guerra está indo bem ou mal. Tudo o que é necessário é a existência de um estado de guerra. A divisão da inteligência que o partido exige de seus membros e que é mais facilmente alcançada em uma atmosfera de guerra é agora quase universal. Mas quanto mais alto se sobe nas fileiras, mais marcada ela se torna. É precisamente no partido interno que a histeria bélica e o ódio ao inimigo são mais fortes. Em sua capacidade como administrador, é muitas vezes necessário que um membro do partido interno saiba que esta ou aquela notícia de guerra não é verdadeira. E ele pode muitas vezes estar ciente de que toda guerra é artificial e não está acontecendo ou sendo travada para propósitos bem diferentes dos declarados. Mas tal conhecimento é facilmente neutralizado pela técnica do duplo pensamento. Enquanto isso, nenhum membro do partido interno vacila por um instante em sua crença mística de que a guerra é real e que está fadado a terminar vitoriosamente, com a Oceania se tornando um mestre indiscutível do mundo inteiro. Todos os membros do partido interno acreditam nessa conquista vindoura como um artigo de fé. Ela deve ser alcançada ou pela aquisição gradual de mais e mais território e assim construindo uma preponderância esmagadora do poder, ou pela descoberta de alguma arma nova e imbatível. A busca por novas armas continua incessantemente e é uma das poucas atividades restantes em que o tipo de mente inventiva ou especulativa pode encontrar qualquer saída. Na Oceania de hoje, a ciência no sentido antigo quase deixou de existir. Em nova língua, não há nenhuma palavra mais para a ciência. O método empírico de pensamento no qual todas as conquistas científicas do passado foram fundadas, se opõe aos princípios mais fundamentais do Saussure. E até mesmo o progresso tecnológico só acontece quando seus produtos podem, de alguma forma, ser utilizados para a diminuição da liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está parado ou está indo para trás. Os campos são cultivados com charretes de cavalos, enquanto os livros são escritos por máquinas. Mas em assuntos de importância vital, o que quer dizer na prática a guerra e a espionagem policial, a abordagem empírica ainda é encorajada, ou pelo menos tolerada. Os dois objetivos do partido são conquistar toda a superfície da Terra e extinguir de uma vez por todas a possibilidade do pensamento independente. Há, portanto, dois grandes problemas que o partido está preocupado em resolver. Um é como descobrir contra sua vontade o que o outro ser humano está pensando, e o outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos sem dar aviso prévio. Na medida em que a pesquisa científica ainda continua, este é seu tema. O cientista de hoje ou é uma mistura de psicólogo e inquisidor, estudando com verdadeira minúcia
o significado de expressões faciais, gestos e tons de voz, e testando os efeitos geradores de verdade das drogas, terapia de choque, hipnose e tortura física. Ou ele é químico, físico ou biólogo, preocupado apenas com os ramos de seu tema especial, que são relevantes para a tomada da vida. Nos vastos laboratórios do Ministério da Paz, nas estações experimentais escondidas nas florestas brasileiras, ou no deserto australiano, ou em ilhas perdidas da Antártida, as equipes de especialistas estão incansáveis no trabalho. Alguns se preocupam simplesmente em planejar a logística de futuras guerras. Outros concebem bombas cada vez maiores, explosivos cada vez mais poderosos e blindagem cada vez mais impenetrável. Outros procuram por gases novos e mais mortais, ou por venenos solúveis capazes de serem produzidos em quantidades tais que destruam a vegetação de continentes inteiros, ou por germes de doenças imunes a todos os anticorpos possíveis. Outros se esforçam para produzir um veículo que percorra seu caminho sob o solo como um submarino sob a água, ou um avião tão independente de sua base como um veleiro. Outros exploram até mesmo possibilidades remotas como focalizar os raios solares através de lentes suspensas a milhares de quilômetros de distância no espaço, ou produzir terremotos artificiais e maremotos aproveitando o calor do centro da Terra. Mas nenhum desses projetos chega perto de ser realizado. Nenhum dos 3 superestados ganha uma vantagem significativa sobre os outros. O que é mais notável é que as 3 potências já possuem, na bomba atômica, uma arma muito mais poderosa do que qualquer outra que suas pesquisas atuais provavelmente descobrirão. Embora o partido, de acordo com seu hábito, reivindique a invenção para si mesmo, as bombas atômicas apareceram pela primeira vez já nos anos 40 e foram usadas pela primeira vez em larga escala cerca de 10 anos depois. Nesta época, algumas centenas de bombas foram lançadas sobre centros industriais, principalmente na Rússia europeia, na Europa Ocidental e na América do Norte. O efeito foi convencer os grupos dominantes de todos os países que mais algumas bombas atômicas significariam o fim da sociedade organizada e, portanto, do seu próprio poder. Depois disso, embora nenhum acordo formal tenha sido feito ou sugerido, não foram lançadas mais bombas nucleares. Todas as 3 potências apenas continuam a produzir bombas atômicas e as armazenam para a oportunidade decisiva que todos eles acreditam que virá mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, a arte da guerra permaneceu quase estacionária por 30 ou 40 anos. Os helicópteros são mais usados do que eram anteriormente. Os aviões bombardeiro foram largamente substituídos por projéteis autopropulsados. E o frágil navio de guerra móvel deu lugar à quase insubmersível fortaleza flutuante. Mas, caso contrário, houve pouco desenvolvimento. O tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora, até mesmo a espingarda e a granada de mão ainda estão em uso. E apesar dos intermináveis massacres relatados na imprensa e nas teletelas, as desesperadas batalhas de guerras anteriores, nas quais centenas de milhares ou mesmo milhões de homens foram mortos com frequência em poucas semanas, nunca se repetiram. Nenhum dos 3 superestados tenta qualquer manobra que envolva o risco de uma séria derrota. Quanto a qualquer grande operação, é empreendida geralmente em um ataque surpresa contra um aliado. A estratégia que os 3 poderes estão seguindo, ou fingem a si mesmos que estão seguindo, é a mesma. O plano é, através de uma combinação de luta, barganha e golpes oportunos de traição, adquirir um círculo de bases que rodeie completamente um ou outro nos estados rivais, e então assinar um pacto de amizade com esse rival e permanecer em condições pacíficas por tantos anos,
a ponto de colocar os suspeitos para dormir. Durante esse tempo, foguetes carregados com bombas atômicas podem ser montados em todos os pontos estratégicos. Finalmente, todos eles serão disparados simultaneamente, com efeitos tão devastadores que tornarão impossível a retaliação. Será então o momento de assinar um pacto de amizade com a potência mundial restante, em preparação para outro ataque. Esse esquema, não é necessário dizer, é um mérito devaneio impossível de ser realizado. Além disso, nenhuma luta jamais ocorre, exceto nas áreas disputadas em torno da linha do Equador e do Polo. Nenhuma invasão do território inimigo é empreendida. Isso explica o fato de que, em alguns lugares, as fronteiras entre as superestados são arbitrárias. A Eurásia, por exemplo, poderia facilmente conquistar as Ilhas Britânicas, que são geograficamente parte da Europa. Ou, por outro lado, seria possível que a Oceania empurrasse suas fronteiras para o rio Reno ou mesmo para o rio Vístula. Mas isto violaria o princípio seguido por todos os lados, embora nunca formulado, da integridade cultural. Se a Oceania conquistasse as áreas que antes eram conhecidas como França e Alemanha, seria necessário ou exterminar os habitantes, uma tarefa de grande dificuldade física, ou assimilar uma população de cerca de 100 milhões de pessoas, que no que diz respeito ao desenvolvimento técnico, estão aproximadamente do mesmo nível que a Oceania. O problema é mesmo para todos os três superestados. É absolutamente necessário para a sua estrutura que não haja contatos com estrangeiros, exceto de forma limitada, como prisioneiros de guerra e escravos de cor. Mesmo o aliado oficial, no momento, é sempre considerado com a mais sombria suspeita. Prisioneiros de guerra à parte, o cidadão médio da Oceania nunca põe os olhos em um cidadão da Eurásia ou da Lestásia, e é proibido o conhecimento de línguas estrangeiras. Se lhe fosse permitido o contato com estrangeiros, ele descobriria que eles são criaturas semelhantes a si mesmo e que a maior parte do que lhe foi dito sobre eles é mentira. O mundo selado em que ele vive seria quebrado. O medo, o ódio e o sentimento de justiça, dos quais sua confiança depende, poderiam evaporar. Portanto, percebe-se de todos os lados que, por mais que muitas vezes a Pérsia, o Egito, Java ou o Ceilão possam mudar de mãos, as principais fronteiras nunca devem ser atravessadas por nada além de bombas.